dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas tem gente que comenta, diz, anuncia que o box ele não é de guarda, não faz guarda. Uma pessoa ser segurança não quer dizer que ela é agressiva. Ou um policial. Fazer guarda não é ser agressivo. A pessoa ser um lutador não quer dizer que ela seja agressiva. Tem muitas pessoas que são agressivas e nem gostam de militar, nem gostam de polícia. Tem pessoas que nem lutam e são super agressivas. Tem vários homicídios, assassinatos, enfim. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou uma imensa multidão. Ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Ele usou em seu sermão muitas ilustrações tais como esta. Um lavrador estava semeando os seus campos. Enquanto espalhava a semente pelo solo, um pouco caiu ao lado do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outro tanto caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou tudo, e elas murcharam e morreram, porque tinha pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos sufocaram as folhas novas. Mas algumas caíram em solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes tanto que ele tinha plantado. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor sempre usa ilustrações difíceis de entender? Então ele explicou-lhes que só a eles era permitido entender a respeito do reino dos céus, aos outros não. Porque aquele que tem, receberá mais, disse ele, e terá em grande quantidade. Mas daquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado. É por isso que eu uso estas histórias, para que o povo ouça e veja, mas não entenda. Isto se cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Porque seus corações estão cheios e pesados. Seus ouvidos estão fechados, e fecharam também os olhos de sono, de tal maneira que não verão, não ouvirão, não entenderão, não se voltarão para Deus, nem vão querer-se curados por mim. Mas benditos os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas e homens cristãos desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da história que eu contei, do agricultor plantando a semente. O caminho pisado, onde algumas sementes caíram, representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então Satanás vem e arranca as sementes do coração dela. Solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ele não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes muito profundas. Depois de um momento, quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, a sua alegria diminui e ele vai-se embora. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende. Vai, traz outros 30, 60 e até 100 para o reino. Esta foi outra história que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinhos entre o trigo. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. Os homens do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar os espinhos? Perguntaram eles. Não, respondeu. Vocês vão danificar o trigo se fizerem isso. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei os ceifeiros que separem primeiro os espinhos para queimar e ponham o trigo no depósito. Esta é outra das histórias dele.
O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até ser uma árvore, onde as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele usou também este exemplo. O reino do céu pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela tomou uma medida de farinha e mistura com fermento, até que ele penetre em todas as partes da massa. Jesus usava sempre essas ilustrações quando falava ao povo, pois os profetas disseram que ele usaria muitas. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Tinha sido profetizado. Eu falarei por meio de ilustrações. Explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a história dos espinhos e do trigo. Pois não, disse ele. Eu sou o agricultor que lança a semente escolhida. O campo é o mundo, e a semente representa o povo do reino. Os espinhos são o povo que pertence a Satanás. O inimigo que semeou os espinhos entre o trigo é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, e os trabalhadores são os anjos. Como os espinhos são separados e queimados, assim será no fim do mundo. Eu enviarei meus anjos, e eles separarão do reino toda a tentação e todos que são maus, que serão lançados na fornalha onde se queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, uma palavra a vocês, os anciãos da igreja. Eu também sou um ancião. Com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz. E eu também participarei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês. Alimentem o rebanho de Deus. Cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, mas porque estão ansiosos de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma participação perpétua na sua glória e sua honra. Vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos, e todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele levantará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos e estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar. Confiem no Senhor. E lembrem-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme, e os fará mais forte do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todos sempre. Amém.